E aí, queridos, bem-vindos ao meu canal próprio, o canal do Bussunda. Estamos lançando um vídeo hoje justamente para comentar sobre o primeiro dia da prova do Enem, que envolveu linguagens e envolveu ciências humanas. Tá? Um comentário breve, um comentário rápido, vamos lá. A prova estava bem legal. Um abraço. Capaz, gente, é sério. Nós vamos comentar algumas coisas, até houve uma necessidade de eu gravar esse vídeo mais na emergência, assim, para tranquilizar, porque a gente está numa época muito difícil, muito complicada, e nós vamos falar sobre a suposta ideologização da prova do Enem. Vamos nós! O que me causou alguma necessidade de fazer esse vídeo são os anos que eu já tenho aí de acompanhamento da prova do Enem. Desde 2006, quando ainda não existiu o novo Enem, eu trabalho em cursos pré-Enem, e nessa semana particularmente me incomodou de ver algumas personalidades, inclusive entre elas o professor Marco Antônio Villa, que, poxa vida, é um professor do ramo acadêmico, é historiador, criticando e dizendo que a prova do Enem não saiu ainda da era PT. Gente, muita gente ainda não compreendeu a prova do Enem, uma das provas mais modernas e interessantes do mundo, e tem muita gente rotulando a prova do Enem. Vamos fazer uma análise. Eu separei aqui alguns dos temas que estiveram na prova, entre eles, mostrado alguns temas que eu considero que não tem vinculação ideológica alguma, ou se tem, você poderia dizer que é por um outro ramo, nada a ver com esquerda, nada a ver com ideologia de gênero, kit gay, não sei o que tem muita gente acusando a prova do Enem. A gente viu uma questão de linguagens com o hino do Brasil. Gente, o hino do Brasil, nacionalismo, o viro de Ipiranga, as margens plácidas. Teve questão sobre diversidade linguística dentro do contexto da globalização. Teve uma questão sobre a ressignificação do conceito de fronteiras. Veja bem, um conceito dinâmico que tem se reformulado, tem se ressignificado por conta das transformações globais. E conteúdos super ideológicos, tipo dinâmicas atmosféricas do Brasil, trajetória dos ciclones tropicais e por aí adiante. Separei aqui alguns dos principais autores que apareceram na prova, moçada. Olha só, apareceu Graciliano Ramos, Vanfas, que é um historiador famosíssimo, Norberto Bobbio, que é sociólogo italiano de renome mundial, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, trazendo textos religiosos para o pessoal que reclama de doutrinação, Sun Tzu, Debord, Érico Veríssimo, Bauman, quem não conhece Bauman, o filósofo Epicuro, Jaime Pinsky, Hobbes e Rousseau discutindo sobre o Estado. Queridos, a prova do Enem é uma prova ampla, é uma prova complexa e sim, é uma prova moderna. Não tem nada a ver com esquerda ou direita necessariamente, mas tem a ver com a formação de um cidadão global que compreende o mundo em seus diversos momentos, em seus diversos tempos, que sabe discutir política, que sabe discutir globalização e que sim, saiba discutir temas que eu considero universais e que, pelo amor de Deus, moçada, só no Brasil tem algumas pessoas que consideram que temas como gênero, como racismo, como feminismo são temas de esquerda. Bons liberais do mundo inteiro são feministas, lutam contra o racismo, lutam contra a discriminação contra LGBTs. Gente, nós tivemos sim essas abordagens também na prova, mas assim, nada a ver algumas colocações que foram feitas por aí. Teve essa questão que gerou polêmica nas redes sociais, que era sobre o pajubá, um dialeto de gays e travestis, e teve muita gente, inclusive nosso futuro presidente, nosso recém-eleito presidente, achando que agora nas escolas vão ter que ensinar dialeto de gays, de travestis, e que, as nossas crianças vão virar gays e travestis. Nada disso. A questão sobre o pajubá era uma questão de linguagens,
onde você tinha que compreender o pajubá como um patrimônio linguístico. Eles poderiam ter colocado alguma língua indígena, alguma linguagem de tribos urbanas, alguma coisa assim, mas sim, porque, moçada, nós precisamos entender, nós temos gays, lésbicas, transgêneros e etc. Em nossa sociedade a gente não pode estar ocultando eles, não pode estar colocando para dentro de um armário como alguns querem, e a gente tem que entender que eles também podem ter algum tipo de linguagem, algum tipo de código diferenciado. E foi isso que foi analisado na questão. Era uma questão interpretativa para compreender sobre patrimônio linguístico. A senhora que estava preocupada que seu filho ou sua filha agora vão virar homossexuais nas escolas, não precisa mais se preocupar, eles não vão ensinar o pajubá no colégio. Inclusive, às vezes não tem nem tempo de ensinar o beabá direitinho, o ABC e fazer contas básicas, que dirá pajubá. O professor Marco Antônio Villa também, num programa da Jovem Pan, de grande extensão e grande projeção nacional, tanto pela rádio quanto pela internet, falou que se abordou muito a questão sobre o João Goulart, os movimentos sociais, etc., e que não se falou do impeachment da Dilma, por exemplo, e que para quem faz o Enem não existiu o impeachment da Dilma. O professor Villa, não quero acusar ele de desonestidade intelectual, mas sim dizer que ele não entende, não estudou, não analisou a prova do Enem. Ele falou que existem fontes de 2014, 2013, 2009, etc., e que nada muito atual. Ele desconhece que, na verdade, o Enem é composto por questões que vão sendo elaboradas ao longo do tempo e formam um grande banco de dados de questões e que elas vão tendo pesos diferentes e que a prova se estrutura procurando distribuir mais ou menos de forma harmônica essas questões, fazendo a contagem de pontos para que gere uma pontuação X que o aluno poderá tirar ou não naquela determinada área do conhecimento. Quem pensa que atualidades Enem é coisa do ano está enganado, ou são pessoas que querem vender aquela revista Atualidades Enem só com coisas do ano. Porque o Enem cobra coisas recentes, coisas que têm relação com a nossa história e nossa sociologia recentes, mas não cobra necessariamente acontecimentos de 1 ou 2 anos ou acontecimentos que são muito polêmicos. O professor Villa acusou a prova de esconder os problemas do PT, mas ele não analisou as provas de 2009 para cá, que foram feitas sob o governo do PT, para ver que nenhuma delas também fazia propaganda e que todas trabalham mais ou menos dentro de um conceito determinado. Inclusive tem uma questão que é bem interessante que muitos alunos reportaram depois da prova do Enem. Esta prova estava mais conteudista. Sim, ela estava pedindo mais conhecimento histórico. Teve uma questão sobre o regime militar que, se você não entende o contexto do regime, você não consegue responder. E para quem gosta de falar que a prova é de conteúdo esquerdista, uma das últimas questões da prova, no caderno amarelo, acusa a União Soviética de se impor aos outros países socialistas, tipo Cuba. Eles não exaltaram a União Soviética, eles criticaram a União Soviética. No mais, moçada, foi uma prova muito bem estruturada, muito bem elaborada, um pouco mais conteudista do que as provas dos outros anos, que tinham por vezes questões muito interpretativas. Afinal de contas, o Enem se transformou e foi se transformando depois de 2009, com a criação do SISU, num grande vestibular nacional. Tem muita gente concorrendo. Eu costumo dizer às vezes que antes de 2009, a prova do Enem era para ver se você era analfabeto funcional ou não, porque a maioria das questões eram interpretativas. Depois, as questões foram cobrindo questões com conteúdos, foram exigindo esses conteúdos e cada vez mais a tendência é essa, que a prova tenha algum nível interpretativo, mas também algum nível de conteúdos específicos. No mais, eu fiz esse vídeo para deixar claro para vocês que ninguém vai virar comunista fazendo a prova do Enem, ninguém vai virar feminista, ninguém vai virar gay, abortista ou alguma coisa assim como muitas pessoas falam por aí. É pura bobagem, é disseminação de informações da internet baseado em bobagem.
E na semana que vem eu vou fazer daí para vocês uma análise questão por questão da prova de história, pegando todas as questões que envolvem conhecimento histórico, trabalhando uma por uma e dizendo aquilo que podia ser e não era e o que era a resposta certa. Não vou fazer essa semana isso por quê? Porque vocês ainda têm que estudar para a prova de domingo, né? E o foco agora não é a correção da prova que passou, mas sim a preparação para a prova que está vindo. No mais, nos falamos na semana que vem. Uma ótima prova no final de semana. Até lá!